Em francês, o verbo ser e estar combinam-se em um só verbo, que est le verbe être. Le verbe être. Alors, prête attention du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre la conjugaison du verbe ser en français, mais au présent. D'accord? On y va. Aqui, você tem o verbo être, e temos aqui ser e estar. Quer dizer, ser e estar, os dois verbos traduzem-se être. Então, este verbo aqui, o verbo être, aqui estamos a conjugar no tempo presente. Présent, au présent simple, ok? Le présent simple, d'accord? Le présent simple de l'indicatif. Donc, nous sommes en train de conjuguer le verbe être au présent. En portugais, c'est ser et estar, ok? Voilà, les pronoms personnels sont ici. Je, tu, il ou elle, nous, vous, il, elle. Et nous avons ici, en bleu, nous avons le verbe être conjugué au présent simple de l'indicatif. Et nous avons ici un exemple malade. On y va? Je suis, eu sou. Je suis, eu sou, ou eu estou. Tu es, tu és, ou tu estás. Você é, você está. Il est, ele é, elle est, ela é. Nous sommes, nós somos. Vous êtes, vós sois. Vós estáis, vocês são, vocês estão. Aqui, nós somos, também pode ser nós estamos, tá? Aqui, ele é, também pode ser ele está, ela está. Aqui, porque o verbo être combina os dois verbos ser e estar. Você já conjuga o verbo ser e estar melhor do que eu, então você conseguirá aqui fazer a conjugação, ok? Quer dizer que, se você quiser conjugar o verbo estar no presente, no tempo presente, em francês, vai ser assim, o verbo estar. O verbo ser também é a mesma forma. Ser também é a mesma forma. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Par exemple, je suis malade. Eu estou doente. Je suis malade, ok. Je suis... excusez-moi. Je vais écrire un nom ici. Josie. Voilà. Je suis malade, par exemple. Je pourrais aussi dire je suis Josie. Je suis malade, eu estou doente. Je suis Josie, eu sou Josie. Consegue entender? Aqui você consegue fazer a tradução com ser e o estar. Com malade, aqui você vai usar o verbo estar, e o nome Josie, aqui você vai usar o verbo ser, porque aqui é praticamente a apresentação. Eu sou Josie, e aqui é o estado de saúde, eu estou doente, tá? Je suis malade, eu estou doente. Je suis Josie, eu sou Josie. Tu es malade, você está doente, tu estás doente. Tu es Josie, tu és Josie. Il est malade, elle está doente. Elle est malade, ela está doente. Il est Josie, elle est Josie. Elle est Josie, ela est Josie. Ainsi en diante, ainsi de suite. D'accord? J'espère que vous avez compris. Aimez la vidéo, partagez et formez 2 phrases dans la section des commentaires. N'oubliez pas de partager avec ceux que vous voudriez voir parler français comme je le fais aujourd'hui. Forma 2 frases na seção dos comentários como exemplos se você realmente entendeu esta aula, ok?